Qual que é o trabalho que tu acha que vai exigir mais de vocês, Diego? O bom é a gente ir anotando as memórias logo depois da aula ou durante a aula para não ficar muito pesado, né? E Concordo. montar também a entrevista e também é. E provavelmente o senhor vai dar trabalho também nas aulas, o senhor disse? Mas esse aqui do meio é uma coisa bem pontual, assim, cara. Eu acho que é dois exercícios que eu vou publicar lá no Google Classroom para vocês, de algumas coisas que vocês vão ler e vão escrever uma interpretação sobre um determinado assunto, assim, não é nada de muito complexo, entendeu? Eu acho que se o senhor consegue deixar ali uns 40 minutos, uma hora no final da aula para a gente se organizar, já ajuda. Não, claro, sem problemas, cara. Acho que quanto a isso não tem galho, tá? É, pode ser sim. A gente conclui a nossa aula um pouquinho mais cedo e fica de um tempo ali para vocês retomarem um assunto e escreverem as memórias. Por mim, não tem problema. Lembrando também que eu vou deixar tudo em vídeo lá no Google Classroom, e vocês podem assistir quando vocês quiserem, né? Beleza, gente? Ciro, Oi. eu achei de boa. Só não sei onde é que a gente vai achar esses profissionais, né? Tu tem alguma indicação para dar pra gente? LinkedIn? LinkedIn. Ah, tá. Tinha esquecido, eu não uso. Não, mas assim, gente, é um trabalho que é importante. Por isso que é legal vocês fazerem em duplas, em trios, justamente para vocês conseguirem entre si buscarem, né? Ah, conhece alguém que trabalha em alguma agência? Né? Tem nessa agência quem que é o atendimento? Vocês têm que sair um pouco da zona de conforto de vocês da sala de aula, assim, e começar a ter contato com as agências. Essa é uma maneira de a gente conversar com os profissionais das agências, sabe? Mas eu confesso para vocês que de todas as vezes que eu fiz essa atividade, o mais legal apareceu quando os alunos foram atrás de pessoas que eles não conheciam, sabe? Não era aquele amigo, mas era aquele cara que ele descobriu no LinkedIn que trabalha com atendimento e foi lá e deu a cara tapa, assim, ó, fulano, eu estou fazendo aqui uma disciplina e tal, quero conversar com alguém sobre esse assunto para fazer um trabalho aqui na minha faculdade. Poderia falar comigo? Né? A cada 5 que dizia não, uma dizia sim. E essa pessoa que dizia sim era fantástica. Então, o que eu posso fazer aqui para o Diego, porque o Diego me pediu uma ajuda, né? Eu posso, de repente, diminuir o número de entrevistas. Em vez de 3, fazer 2. Só que uma eu gostaria que fosse de fora, tipo, e uma outra aqui da região. E além disso, essa questão do tempo ali no final da aula para vocês fazerem as memórias, também posso oferecer para vocês se organizarem. Mais alguém gostaria de pedir alguma coisa? E não precisa transcrever as entrevistas, tá, gente? Não é que nem aquela disciplina de pesquisa que eu fiz vocês fazerem a transcrição de tudo, tá? É de vocês fazerem, vocês podem gravar um Meet e tal, e, e depois vocês vão resgatar trechos do que vocês acharem interessante, vão explicar, vão contar a história do cara e tal. Entenderam? Não precisa fazer transcrição. Isso? Uma apresentação de PowerPoint. O vídeo, assim, se vocês quiserem pedirem para a pessoa enviar algum depoimento, alguma coisa, tranquilo. Mas não precisa gravar um vídeo, não é obrigatório. O importante é que vocês tenham contato de conversar com essas pessoas e ter ali uma opinião sobre a atividade profissional que ela tem, né? Mas só para quem não... Faz muito tempo que eu não entro no meu LinkedIn, não sei nem se está funcionando ainda. Tá. Meu Deus. Tem uma maneira aqui, gente. Onde é que é? Que a gente consegue procurar as pessoas por profissão, por cargo, assim, sabe?
Olha só, eu botei aqui atendimento publicitário na busca, tá? Ó, já apareceu toda uma galera aqui, ó. Isso tudo é atendimento publicitário. Tem vários. O que eu sugiro, se vocês quiserem, assim, tentar contato com alguém, é pegar o nome dessa pessoa e, de repente, contatar ela não pelo LinkedIn, mas pelo Instagram, pelo Facebook, que é provável que essa pessoa veja mais esse canal do que o próprio LinkedIn, né? Ó, como Customer Success também encontra bastante coisa. Tem vários. E lógico, né, gente? Fazer isso com antecedência. Se fizer isso em cima do laço, vai ficar difícil. Eu não entendi a tua pergunta, Natália. Será que é uma coisa que eu não peguei? Você vai explicar em outro momento de novo ou só hoje? O que, Natália, exatamente? Não é só sobre os trabalhos, professor. Se em outro momento você vai explicar de novo ou já Talvez. passou agora. Talvez, Tá. mas tu tem alguma pergunta que tu Não, tem, não, assim? por enquanto não. Tá, tranquilo. Obrigada. Mas é isso, gente, tá? 2 entrevistas, um profissional que seja dos grandes centros. Vocês podem fazer em duplas, em trios. Faz os exercíciozinhos ali do Google Classroom. Não vou publicar todo dia, tá? Toda semana. E no final faz a memória ou faz a prova com o conteúdo do livro. Fecha a conta e passa a régua. Buenas. Pessoal, esse desenho aqui eu mostrei para vocês na disciplina de planejamento, tá? Vocês devem lembrar. E expliquei, né, essa ideia do atendimento como alguém que é o elo entre a conta, o cliente, e a equipe, né, de dentro da agência. Isso é o mínimo que a gente pode dizer sobre um profissional de atendimento. Ele, de alguma maneira, organiza a agência, tranquiliza todo mundo, controla todas as atividades, gerencia a relação dessa turma toda, né? O mínimo que a gente pode falar sobre o atendimento é isso, né, que ele é a conexão entre toda essa turma aí. Lembro que eu comentei isso aqui também para vocês, que o anunciante ele tem que indicar qual é o problema, ou seja, o que tem que ser resolvido. E o atendimento, ou a agência, é responsável em indicar a solução, né? Como que a gente vai resolver? Esse é um dos grandes problemas que as agências enfrentam, que é o cliente que não diz o problema, ele propõe a solução, né? Mas nem sempre a solução que ele imagina é a ideal para resolver o problema que ele tem. E isso se sustenta, às vezes, né? Por relacionamento, a gente faz tudo que o cliente pede ou acaba fazendo. Mas numa agência, num cenário ideal, numa empresa, num cenário ideal, ela deveria estar mais dentro da empresa, né? Não é essa relação assim de eu ter uma empresa fora da minha empresa, se eu sou o cliente, né? E essa empresa não tem alguém que consegue entender os problemas, o dia a dia daquela empresa, faz com que exista muita fricção, né, muito conflito entre o marketing da empresa e a agência de propaganda, a ponto de chegar em uns determinados momentos em que essas relações se rompem, né, e a empresa busca outra agência. Um CS, um Customer Success, ele é o cara que não se contenta em simplesmente responder o desejo, a necessidade, o pedido que chega da agência,
aliás, do cliente, do marketing, né, da empresa. Ele é um cara que sabe qual é o resultado que a gente tem que entregar, e ele persegue esse resultado, e ele propõe a pauta. Ele não espera pela pauta, né? Tem algumas coisas que fazem parte da cultura, assim, da agência. Talvez você já deve ter visto a palavra escopo, né? Escopo. O escopo é um câncer no trabalho da agência, porque para a gente conseguir atender todo mundo, e aí quando eu falo todo mundo, eu me refiro assim, poxa, as agências às vezes atendem muita gente. Se fosse para fazer um trabalho bom, de qualidade mesmo, era melhor atender menos clientes, menos empresas, mas atender de verdade, né? Mas para conseguir atender um monte de gente, para conseguir ter muita grana, que é a grana que essas empresas pagam, a gente cria a cultura do escopo, que é fazer só aquilo que está dentro da caixinha, né? Bom, o trabalho que a gente tem com essa empresa aqui é fazer 3 posts nas redes sociais, sei lá, layoutar um folder por mês, gravar 3 vídeos. Então, quando a gente cria uma empresa e a gente tem um atendimento que está preocupado em controlar a tarefa, né? Está preocupado em controlar o escopo, a gente não tem orientação para o resultado, né? Qual é o resultado que a gente está esperando nessa empresa? Ela tem que vender mais, ela tem que vender mais o quê? Ela tem que aumentar o número de visitas no ponto de venda, ela tem que aumentar o número de orçamentos. Mas isso aqui, esse escopo, essa caixinha que foi vendida aqui, o quanto ela contribui para o resultado almejado? Às vezes não contribui nada, gente. E entender isso, assumir isso e mudar de postura e ser mais propositivo, isso tem de estar diretamente relacionado com esse perfil de profissional que a gente chama de Customer Success. E é a grande diferença entre aquele atendimento defasado para uma postura diferente, né, junto com o cliente. Não sei se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre o que eu acabei de dizer, gente. Alguém que trabalha em empresa, que é atendido por uma agência e gostaria de fazer uma reclamação, ou alguém que trabalha numa agência e que não consegue aceitar a hipótese do cliente ficar pedindo tudo que ele tem que fazer. Alguém gostaria de fazer algum relato aí, gente? Só para a gente fechar esse assunto. Fala aí. Professor, eu acho que isso vai muito do chefe entender também, que a redução de clientes, que com uma redução de clientes a gente oferece um serviço melhor, Claro. sabe? Eu acho que muitos chefes ainda têm na cabeça essa questão de quanto mais cliente, mais dinheiro entrando, e eu sinto que é uma frustração, sabe, para nós, porque muitas vezes a gente trabalha só nesse ritmo, parece uma máquina, e não consegue fazer o que a gente realmente gostaria de fazer. E que a gente acha que deveria fazer, né? Deveria fazer para ajudar aquela empresa. Porque é justamente isso aí. Tem 3 posts no orçamento, é isso. Daí tu tem uma ideia legal, diferente, alguma coisa que vá contribuir realmente para o que o cliente quer. E mas não tá no orçamento dele, ou ele já não vai aceitar. Tipo, às vezes a gente é cortado dentro da agência antes de ser perguntado para o cliente se ele realmente gostaria de fazer ou não, sabe? Perfeito, ótimo, Paulo. É exatamente esse o relato, tá? Tu tá falando de alguém que tá dentro da agência, né? Me parece. Mas se tu for escutar o cliente, tu vai ver que às vezes o anseio dele, assim, o que ele traz é muito parecido da partir de outra perspectiva, sabe? Ele chega um determinado momento que ele começa a não acreditar também. E ele se frustra porque assim, poxa, eu contratei essa empresa para me ajudar e eles só me entregam isso aqui. E aí tá a agência fazendo aquilo que tá no escopo, e tá o cliente que não acredita mais no escopo e que acha que a agência não tá ajudando ele. E aí ninguém abre o jogo e aí acaba o relacionamento. Daqui a pouco o cara já tá em outra agência que talvez faça a mesma coisa e é uma confusão,
né? Eu acho que isso é um ciclo que faz tempo, sabe, que vem se repetindo. Sim, Agora eu sim. acho que vai começar a mudar alguma coisa, assim. Eu vejo movimentos legais, gente. Eu não sei se vocês sabem o que é FII. Vocês sabem o que é a palavra FII? F-E-E? É FII. FII é o pagamento, né? O que o cliente paga para a agência para receber o serviço que ela tem, né? O preço. O preço da agência a gente chama de FII. A mensalidade, né, que o cliente paga. Tem alguns novos modelos de negócio, novos modelos de agência, que são precificados a partir de um modelo que a gente chama de Success Fee. Success Fee, que é o fee do sucesso. Né? O que é esse tipo de... O que significa isso, tá? Success Fee. É um tipo de remuneração que está atrelada a um resultado que é combinado. Né? A Mariana está aqui ainda? Cadê? Tá. Mariana, Estou aqui. tu tá trabalhando na SIM ainda ou não? Sim, uhum. Tá. A SIM é um exemplo de uma empresa que há 5 anos atrás, quando eu estava lá junto com os guris, a gente modelou um tipo de negócio que era baseado em Success Fee. Não sei se ainda existe, mas era uma empresa, uma agência de lançamentos. E essa agência de lançamentos, o contrato é mais ou menos assim, tipo, a gente faz o produto para ti. Né? Tu quer fazer, sei lá, vender um curso na internet. A gente vai fazer o curso para ti. A gente vai criar tudo que for necessário. Não tem escopo. Tipo assim, só isso, só que não. É tudo que for necessário. E você vai ganhar dinheiro. Mas desse dinheiro que você vai ganhar, uma porcentagem você vai devolver para a agência. Ou seja, a gente começa a se responsabilizar pelo resultado do cliente. E aí, quando essa cultura se estabelece, gente, é uma virada de chave. Porque a agência para de fazer aquilo que não precisa. E, inclusive, cobra do cliente coisas que ele não se posiciona. Mas não sei, Mariana, se tu pode falar alguma coisa para a gente sobre isso? Sim, até o cliente que eu atendo é um cliente de lançamento e é exatamente dessa forma que funciona. Não tem uma relação de cliente, né? A gente chama cliente, mas é uma relação, na verdade, de parceria de trabalho. A gente passa as coisas que têm que ser feitas, ele também solicita coisas para nós, mas não tem uma hierarquia na relação. É uma como se troca fosse um de sócio. trabalho, porque é um ganha-ganha. Olha, eu não sei como está a divisão, enfim, mas é uma sociedade, na verdade. É uma sociedade. E essa ideia é muito boa, porque ela viabiliza muito o negócio, né? Quando entra um cliente novo, que você tem que fazer tudo o que ele quer, você fica muito engessado e você ganha muito pouco. Um FII mensal vai ganhar ali R$1.000 por mês para ter quantos profissionais fazendo coisas, sabe, para a gente, para o cliente, né? Então, nesse caso, é um ganha-ganha para os dois lados. Só que existe uma responsabilidade muito grande por parte da própria agência de entregar resultado. Porque se ela não entrega resultado, não pinga a grana. E se não pinga a grana, não tem como pagar salário de ninguém. E aí o negócio fede. Entendeu? Daí entra naquela questão, não é um cliente, você não pode perder, isso aqui tem que funcionar. Exatamente. É a tua empresa, né? O negócio do cliente se torna a tua empresa, o teu negócio. É como se fosse um contrato de sociedade, né? Em que você passa a fazer parte da sociedade daquela empresa, daquele cliente, né? E se ele ganha, você ganha, se ele perde, você perde. Eu lembro que quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho lá na SIM, há uns anos atrás, eu estava lá ainda, a gente atendeu, acho que uns 3 ou 4 clientes nesse modelo. Teve um cliente que vendeu um monte, assim, ele, sei lá, vendeu mais de 1 milhão. E aí a agência ganhou um rio de dinheiro. E teve outros que não venderam nada. E a gente teve que investir mídia, a gente teve que investir dedicação, a gente investiu tempo. No final, a gente saiu no prejuízo. Né? Então, juntando os dois que não deram certo com aquele que deu certo, empatou. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? E aí a gente vai errando menos. E hoje também entra numa questão diferente, né? A agência escolhe muito bem os clientes que ela quer fazer parceria. Já não é mais um FII, só mais um FII mensal e vamos para números, né? Quanto mais clientes, não. Só vai ser feito o lançamento de um produto de alguém que tem realmente autoridade e que aquilo vai dar retorno, porque senão vai ser um tempo perdido para os dois lados, né? Então, essa relação, eu acho que é a relação que vem para ficar, assim. E cada vez mais, agora com a pandemia, acho que cresceu mais ainda essa questão
de igualdade nas relações de trabalho, assim, principalmente entre agência e cliente. No lançamento, acho que é o que deve mandar, né, provavelmente. E eu acho que esse é um movimento que a Paula comentou sobre o modelo da agência que ela trabalha, é a maioria, né? Esse tipo de serviço que assim oferece, esse tipo de oportunidade, né, de atendimento que assim oferece, é raridade. São situações pontuais, assim, aqui na nossa região, olha, são poucas empresas que assumem um compromisso desse tipo, assumem esse risco. Mas a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. Um modelo de negócio diferente, né? E eu acho que o futuro da agência de propaganda é isso. São empresas especializadas, então assim, ao invés de a gente ter uma agência, eu tenho uma agência especializada em lançamento, uma agência especializada sei lá, em atender clientes da área da saúde, em atender clientes na área da construção civil. Eu vou ter empresas especializadas e empresas que vão dividir o resultado com o cliente, seja ele positivo ou negativo. Isso vai fazer com que o cliente evite de ter que criar todo um departamento de marketing, toda uma estrutura dentro da empresa dele, não tenha um custo com isso, mas tenha um parceiro, como a Mariana comentou agora há pouco. Só vou fazer um parênteses. Uma das coisas que a gente sempre falava nas reuniões, assim, que era um problema, é que essa questão, né, de ter vários clientes com FII mensal, né, que estão pagando ali, ou faz, né, um contrato anual com a agência. No final do ano, quando se vai renovar o contrato, geralmente o cliente quer baixar o preço. Sim. Só que todos os funcionários precisam, sei lá, de um aumento, os custos são muito maiores, e todo ano, quando você renova um FII de uma agência com uma empresa, dificilmente a empresa vai dizer, não, vamos dobrar o FII, vamos investir mais. Então, isso sempre diminui, ou pelo menos mantém o mesmo. Então, você começa a ter muitos clientes, anos, pagando aquele pouquinho, e aí os funcionários começam a sair, você começa a perder qualidade de funcionário, porque eles começam a ser valorizados em outros lugares, porque a agência não tem condição de investir neles. Sim. E aí você tem uma galera trabalhando para ganhar uma mixaria, que nem lucro para a agência muitas vezes dá. Por isso que esse novo modelo, ele dá muito retorno. Quando bem escolhido o cliente para fazer, ele dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo ele dá um retorno. E aí, assim, a gente está no quarto slide aqui, né? E a gente já chegou a uma conclusão. O modelo da agência atual quebrou. Né? Ele não funciona mais para o mercado contemporâneo. Aliás, eu acho que eu estou sendo muito... Acho que eu estou sendo muito rígido. Existem empresas, gente, que só funcionam com esse tipo de agência. Sabe? Agora eu lembrei de alguns clientes assim que, olha, se a gente comentar com ele que eu quero dividir resultado, é capaz ele me tocar com uma vassoura, assim. Tem algumas empresas que preferem, assim, esse modelo antigo, mas eu acho que o futuro da propaganda, ele vai para esse lado, de agências que são mais especializadas, que são focadas no resultado. E tá acontecendo, tá? Eu percebo, por exemplo, a falta de desejo do profissional de propaganda e de trabalhar dentro da agência, né? Uma coisa que eu não via na minha época quando eu estava me formando e tal. Hoje o cara se forma e ele vê a agência como uma alternativa, mas não como o primeiro caminho, né? Às vezes ele prefere trabalhar dentro da empresa, às vezes ele prefere trabalhar numa empresa que tem uma característica diferente. Não é a atividade de publicidade que está acabando. É o modelo da agência de propaganda que não faz mais sentido. Né? E quando eu falo modelo de agência de propaganda, é esse modelo assim, de eu vender um pacotinho. Né? Isso também tem escritório de design que faz isso, tem outras agências da indústria, outras empresas da indústria criativa que fazem a mesma coisa. Eu perdi o teu comentário aqui, Ícaro, que eu estava no raciocínio e perdi. Tu tem como falar aí, cara? Não, eu ia só pedir que tu e a Mari estavam conversando, e eu só pedi para a Mari se a maior parte dos clientes da SIM são de fora, o que provavelmente são. Daí ela só me confirmou que são. Por exemplo, o cliente que eu atendo, ele é de São Paulo, e toda a equipe de suporte é aqui do Sul, é a gente que faz. Então, não precisa mais a gente nunca precisa encontrar o cliente fisicamente, talvez a gente nunca nem conheça ele pessoalmente, né? É tudo online.
Mas assim, Ícaro, no caso da Sim, ela faz lançamentos de infoprodutos, né? Sim, E sim. aí o infoprodutor, ele pode estar no Amazonas. Sim. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma empresa em Passo Fundo que atua com construção civil, e eu atendo construtoras. E eu trabalho com Success Fee. E os meus clientes são da cidade. Sabe? Não, Isso mas não quer dizer que é por causa disso, entende? não dita a região, não dita o cliente, no caso. Vai depender de você. Sabe o que eu acho, gente? Assim, quanto mais a agência tiver uma aproximação com a área de vendas, melhor. Né? Se a agência dominar, por exemplo, o uso de CRM, entender um pouquinho sobre vendas, porque, querendo ou não, a grande maioria dos negócios, dos clientes que chegam na agência, são clientes que estão procurando resultado de venda, resultado de crescimento no mercado. Aquela agência que não entende de venda, que não sabe o que é um CRM, que não entende de, sei lá, lead score, que não tem essas capacidades, esses skills, ela vai ficar vendendo a ilusão da copy criativa, da peça bonita. Cara, legal, isso é ótimo. Eu acredito na criatividade de imagem, de texto, de vídeo, mas isso aqui tem que ter uma conexão com o resultado. E se a gente não tem essa ligação da propaganda com a área de vendas, a gente nunca vai conseguir enxergar isso. Então, eu percebo assim, que empresas que têm o DNA de vendas, né, que tem uma área de vendas, que já tem, por exemplo, um CRM, que tem algum controle, que sabe identificar quando um esforço de propaganda tem um impacto no resultado dela, de uma maneira mais precisa, é o tipo de agência, é o tipo de empresa que mais vai ter interesse de fazer esse tipo de negócio de Success Fee. Porque ela tem condição de controlar o resultado. Agora, aquela empresa que não controla nada, é difícil. Aí fica tudo muito aleatório. Assim. Será que está funcionando isso que a gente está fazendo? Será que tem alguma interferência ou não? Mas às vezes pensando em ações isoladas que vão ter algum tipo de resultado. Então é um pouco isso. Mas assim, eu estou me antecipando a full. Assim, esse é um assunto que eu queria tratar com vocês lá na frente. Buenas. Professor? Oi, fala aí, Vinícius. É o Vinícius, né? Isso. Eu só queria dizer que isso é um negócio muito frustrante, né? De, tipo, a gente... eu acho que todo mundo que tá aqui entrou no curso de publicidade e propaganda porque realmente gosta de negócio, né? Tipo, é apaixonado por isso, sabe? Não por dinheiro e tal. E daí, tipo, a maioria das agências, elas se posicionam para o próprio profissional que vai trabalhar numa agência como um lugar de gente criativa, um lugar diversificado, um lugar divertido, sabe? Tu chega para trabalhar num lugar assim e tu simplesmente senta na cadeira, liga o taxímetro lá, o Run da vida lá e... O taxímetro. Então, cara, eu sou, assim... Vinícius, é frustrante, cara, mas ao mesmo tempo a gente tem que enxergar que enquanto tá todo mundo chorando, tem alguém que tá vendendo lenço, né, velho? Sim, e esse alguém tem que ser a gente, meu. A gente tem que ser o cara que vai propor um modelo de negócio diferente, sabe? Tá cheio de... Quem que são os donos das agências de hoje? Normalmente é o cara da minha geração ou o cara um pouco mais velho que eu. Tá? Então, vamos supor aí o cara que tem entre 40 e 50, esse é o dono da agência de hoje, cara. E esse cara, ele não sabe o que é Customer Success, ele não sabe o que é Design Thinking, ele não sabe o que é o Success Fee. Ele tá pensando em ganhar dinheiro com comissionamento, né, com aqueles 20% de mídia. Essa é a mentalidade de muitos desses caras, sabe? E aí, assim, se você chega no mercado, você vive essa experiência dentro da agência, sabe que é ruim, né? Sabe que tu não tá ajudando o cliente, mas tu tem visão de empreender, de correr atrás das tuas coisas, de se posicionar diferente no mercado, daqui a pouco, velho, é muito fácil tu passar na frente, sabe? Então, ao mesmo tempo que é frustrante, também é uma oportunidade, meu, porque
o mercado está em aberto. O cara que está chegando hoje no mercado, ele está em condições de igualdade de competição que uma agência que está aí faz um tempo e não está entregando resultado, sabe? Eu acho que tem que olhar aquela história do copo cheio, do copo meio cheio, do meio vazio, né? A gente pode olhar para o lado negativo, cara, mas eu acho que tem um lado positivo também isso, sabe? Acho que tem um lado positivo também isso. E eu acho louvável, assim, cara. Por exemplo, o trabalho que a Assim faz aqui, eu acho uma proposta muito legal. E não é só assim, tem várias outras empresas. Eu acredito nesse modelo. Esse modelo de agência eu acredito. Eu acho da hora também. Eu acho que uma coisa que fuge, assim, do comum, né? Porque, é foda tu ver tu ali trabalhando, fazendo hora extra sem ser pago, tá ligado? E o teu chefe tá lá comprando AP novo. Mas é bem isso. Cabe a gente a mudar isso. Eu não sei, professora, até se você sabe, mas assim agora mudou até o formato de trabalho, né? Eles fecharam a sede fixa e todos os funcionários abriram um MEI para prestar serviço para eles. Uhum. Tem mais sede agora e não tem mais vínculo empregatício também. Então, a ideia, agora, é claro, eles vão pagar provavelmente um salário normal para todo mundo que abriu o MEI, mas a ideia é fazer também que os funcionários que trabalham no MEI com lançamento ganhem comissão por lançamento. Então, é uma coisa que motiva, porque o lançamento é algo muito exaustivo. A gente trabalha 24 horas por dia, final de semana. Então, ganhar parte disso também é uma motivação para o funcionário, né? Aí é a mesma coisa, assim, a gente pode olhar para o copo meio cheio e para o copo meio vazio, né? Qual que é o lado ruim? Mas é uma precarização da relação trabalhista, enfim, a gente pode chegar a vários elementos aí. Mas muitas empresas têm criado uma estrutura em que o funcionário, ele vira uma espécie de um acionista, assim, né? Ele é contratado como um fornecedor e ele tem chance, a partir de um determinado nível de resultado, de integrar o quadro social, né? Com uma parte, como se fosse parte da empresa. E como se fosse, não, sendo o dono da empresa. E aí dividindo o resultado. E aí a gente está falando de lucros e também de prejuízos, né? Porque também acontece. Mas eu acho que assim, quando a gente tem essa possibilidade do cara ganhar em cima do resultado, o envolvimento dele é um pouco diferente no projeto. Não, completamente. E ele tem condições de ganhar muito mais, né, do que... Isso. E agora, na pandemia, né, essa questão de lançamento, quem não sabia, quem não tinha conhecimento... passou a pesquisar, passou a ir atrás e passou a vender os seus produtos de forma online e fazer lançamento, seja de curso, do que for. Porque é algo que ficou muito na cara agora, né, na pandemia. Semana gratuita, depois toma. Claro. Mas assim, gente, uma coisa que eu percebo, a pandemia, ela teve um impacto muito grande no mercado da propaganda, né? Principalmente na estrutura das agências. O nosso trabalho, por si só, ele pode ser executado à distância. A gente não tem a necessidade de fazer um trabalho de publicidade sentado numa cadeira de escritório, com todo mundo junto. Não existe a necessidade disso. Quando aconteceu a pandemia e as agências tiveram que fazer isso obrigatoriamente e tiveram que se reorganizar, elas perceberam assim, cara... Talvez aquela nossa visão de que era necessário ter todo mundo numa sala era uma ilusão. A gente consegue fazer mais ou menos a mesma coisa assim. Tem pontos negativos? Tem, mas de repente tem algumas coisas que são positivas também. E aquela economia que a gente está fazendo lá da sala, que a gente está pagando no CPEV, R$8.000 todos os meses, por que a gente não pode transformar isso em um outro tipo de resultado aí para a galera? Então, eu percebo que as agências começaram a se desapegar desses espaços para economizar, porque também era um momento que se perdeu muita conta. Eu, particularmente, perdi negócio, perdi orçamentos, perdi
perdi clientes que eu tinha por causa da pandemia, então é uma maneira de economizar, mas agora talvez é uma maneira também de se reestruturar o serviço. Só que assim, eu sinto que há uma dificuldade de executar projetos em conjunto, há uma dificuldade de fazer brainstorm, há uma dificuldade de ter algumas relações que o espaço nos oferecia. E aí, o que eu imagino que também vai começar a acontecer logo ali na frente, gente? As pessoas vão trabalhar mais em casa, verdade? As pessoas talvez vão ter esses ganhos associados a resultado, verdade. Mas eu acho que esse espaço físico, o QG da agência, vai existir. Só que ele não vai existir como ele existia, em que a gente tinha todo mundo com uma mesa, e cada um com seu computador, e batia o ponto, e sentava lá e trabalhava, como o Vinícius estava comentando aqui. Talvez o espaço da agência vai ser um espaço mais lúdico, com computadores em que qualquer um pode usar, mas vai ser um espaço mais para se reunir uma vez por semana, sei lá, com uma certa 2, 3 vezes por semana no máximo, em que as pessoas vão lá para discutir projeto, para fazer brain, para fazer um canvas, para, tipo, criar alguma coisa e depois voltar para casa, se concentrar e tocar ficha, sabe? É assim que eu estou imaginando. Mas é bem assim, professor, a gente até já tem esse QG aí que o senhor falou, que é na casa de um dos sócios, tem lá um espaço bem legal, com uns 2, 3 computadores, caso alguém queira ir trabalhar lá, e, sei lá, uma vez por mês a gente vai lá para se ver, para levar algum documento, ou para fazer alguma reunião que precisa estar todo mundo pessoalmente, e é um local ali, não é uma agência, é uma casa, que caso a pessoa queira ou se sinta à vontade, precise, goste de ver alguém, pode ir trabalhar lá. Já tem Perfeito. isso, sabe? Total. Eu acho que é isso que vai acontecer, sabe? E nos próximos anos aí, a pandemia fez com que a gente acelerasse esse processo, como várias outras coisas que aconteceram por aí. E eu acho que é isso que vai rolar. E assim, o profissional, por exemplo, o Vinícius hoje aí, ele é funcionário de uma empresa, acredito, né, de uma agência. Ou um estagiário, não tenho certeza. Com essas novas relações trabalhistas, eu estou dizendo para vocês, não defendo isso, eu acho que também tem um lado ruim, mas tem um lado bom, que é a gente poder trabalhar em vários lugares diferentes, receber remunerações diferentes, né? O cara, ele pode, porventura, estar trabalhando numa agência, ao mesmo tempo estar prestando serviço para uma outra empresa, com um CNPJ, então ele vira quase que como se fosse um empreendedor próprio. Ele gerencia a demanda de trabalho dele, é uma relação mais independente, mais autônoma. Tem algumas coisas interessantes. E quando o cara começa a crescer, aí ele começa a contratar funcionários. Então o mercado, ele não vai deixar de existir, gente. O trabalho da propaganda nunca vai acabar. A comunicação de produtos e serviços é elementar. Só que eu acho que a gente está passando por um momento de transição. É uma mudança, né, de modelo de negócio, de atividade profissional. E que bom que vocês estão vendo isso agora, chegando no mercado. Imagine para o cara que tem 50 anos aí, tem que se reinventar. Esse aí tá fudido. Mas, cara, puta merda, desculpe a palavra, já é quase 9 horas e eu ainda não cheguei nem no slide 2. Gente, só para poder comentar um pouco aqui do conteúdo, tá? Vou contar um pouquinho para vocês da história do atendimento desse profissional e de como ele chegou nesse cenário que eu trouxe para vocês agora. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Mas o profissional de atendimento, ele é o pioneiro, ele é o cara que inventou a agência de propaganda, né? Inicialmente não existiam agências. Como que funcionava? Eu tinha um cliente que ele queria fazer um anúncio e ele contratava um veículo. Normalmente era um veículo, era um jornal, uma rádio, nem TV existia na época. E dentro do veículo, né, vamos supor, sei lá, 0 hora, né, o Correio do Povo, tinha um cara que era o atendimento, que era o cara que recebia a empresa, negociava com a empresa uma espécie de um contrato, né, de uma veiculação de uma peça, e aí o jornal colocava no seu canal, né, e
imprimia, distribuía. Então, o atendimento era o cara que recebia a informação, recebia o contrato, né, recebia o pagamento da empresa. Chegou um determinado momento que a empresa queria mais resultado. E talvez ali foi um momento de mudança no mercado, como a gente está vivendo agora. Esse profissional de atendimento percebia que talvez ele conseguiria entregar mais resultado em qualidade de propaganda para o cliente se ele não estivesse trabalhando dentro do veículo. Se ele pudesse sair do veículo e atender esse cliente e contratar mídia em vários veículos, e não só naquele que ele trabalhava. Né? E aí ele sai do veículo, esse cara que era o atendimento do veículo, sai do veículo e cria um negócio que, sei lá, se chamava escritório de propaganda. Esse escritório de propaganda não tinha designer, não tinha mídia, não tinha nada disso. Tinha o quê? Tinha um cara que era tipo um intermediário, era um corretor, né? E o que ele fazia? Ele buscava uma empresa, o que eu preciso vender mais? Beleza, me paga tanto que eu vou correr atrás de todos os anúncios para ti. E aí ele ia no Jornal 1, na Rádio 2, ele era o intermediário, nada mais do que isso. A agência, ela nasce na ideia de um intermediário. Eu vou intermediar a resolução do teu problema, fazer a divulgação do teu negócio, fazer a divulgação do teu produto. A gente está falando isso, gente, década de 50, de 60, 40, 50, nos Estados Unidos, tá? Nos grandes centros, era isso. Aí, inclusive, atendimento, né? Olha só, atendimento, olha o que diz a palavra, atender, prestar atenção, observar, esticar-se para, alongar, né? O que é isso? É tipo, eu recebo a demanda e eu resolvo, eu vou até um outro lugar, eu me alongo, eu resolvo o problema para além, né? Sou uma ponte, é uma ponte. A ideia inicial era essa. A agência, né? Olha isso, o que é uma agência? Não uma agência de qualquer agência, quando a gente fala agência, o que é essa palavra agência? Empresa prestadora de serviço, geralmente como intermediária em negócios, mediante o pagamento de comissão. Né? Então, agência de turismo, agência de propaganda, agência bancária, né? É uma intermediária. É uma intermediária. Então, esse cara, ele sai do veículo e abre um escritório de propaganda para ser um intermediário. Isso vira uma agência de propaganda, em que ele começa a intermediar a todos os tipos de anúncios, né, que vão ser veiculados em canais diferentes na região onde aquela empresa pretende comunicar o seu produto. Olha só, primeira agência de propaganda do Brasil. Né? Existe um anúncio, inclusive vocês encontram isso na internet, ó, A Eclética. A Eclética é o nome da agência, A Eclética. Reflita antes. Reflita antes de pôr em execução o seu plano de propaganda. A propaganda é eficaz quando bem feita e distribuída com critério, evitando gastos inúteis. É preciso ter sempre em vista a tiragem do jornal, meio em que circula, modo de confeccionar o anúncio, disposição e lugares em que o produto possa ser lançado. Portanto, previdente todo o negociante. Portanto, é previdente todo o negociante que deseja aumentar seus negócios, consultar sobre esse assunto a empresa de publicidade. Então, o que é isso aqui, cara? Era uma primeira empresa que existiu no Brasil se posicionando como uma solução para fazer propaganda para outras empresas, em que ela ia lá, recebia a demanda da empresa e distribuía o anúncio nas diferentes mídias que existiam naquela cidade. E aí ela se posiciona como agência, né? E dentro dessa linha de se posicionar como agência, ela começa a lutar
pela questão do comissionamento, né? Que é ganhar uma parte em cima daquilo que eu estou comercializando. Porque, o que acontecia? Tipo, a empresa gastava R$1.000. A agência pegava esses R$1.000 e distribuía nos veículos. Só que qual era o acordo? Olha, eu vou resolver o teu problema, mas uma parte desses R$1.000 que eu estou distribuindo no veículo fica comigo, como um comissionamento. É como um corretor de imóveis, né? Eu compro o imóvel do corretor, eu pago o valor para o dono da construtora, mas uma parte do valor que eu pago para o dono da construtora volta para o corretor de imóveis, como uma comissão de venda. A agência, ela nasce nessa linha. O cara sai do veículo, monta um escritório de propaganda e vira um agenciador, que pegava o dinheiro do cliente, levava para os veículos e ganhava uma parte desse dinheiro. Gente, isso é muito antigo. A gente está falando aí de 1920, 1930. Como que isso vai funcionar ainda hoje? Sinceramente, como que isso vai funcionar ainda hoje, né? E tem agências que ainda hoje trabalham nesse modelo. Ganham comissionamento dos anúncios que são veiculados na imprensa. Nos veículos, na verdade, né? E aí, nesse modelo, gente, nesse modelo de propaganda, assim, antigo, a gente tem o atendimento, que era esse profissional que se relacionava com os donos das empresas. Ele era entendido como o cara que era o vendedor de propaganda. Ele era o que batia lá na porta da empresa, que o cara tinha uma empresa lá, cara, eu tenho uma agência, vamos comprar propaganda para vender mais? Ele era o vendedor de propaganda. O perfil do atendimento, nessa época, basicamente atuava nesse sentido, vender, para ganhar comissão. Então, ele era um vendedor de propaganda. Ele não tinha nenhum papel estratégico, ele não estava diretamente preocupado com o resultado. As escolhas dele, dos veículos que ele anunciava, tinha muito relacionamento por trás. Ele até poderia se preocupar de alguma maneira do cliente ter algum resultado para ele poder fidelizar aquele cara, mas, gente, o que imperava não era isso, era dinheiro no bolso, né? Era dinheiro no bolso. Então, percebam que a agência, ela nasce como uma intermediária, mas ela não nasce como uma intermediária preocupada com o resultado do cliente. E é justamente isso que a gente está vendo agora. É uma dissolução desse modelo, em que a agência, ela pode até ser uma intermediária, mas agora ela é uma intermediária que tem que se responsabilizar pelo resultado, que participa do resultado, que ganha junto com o resultado, né? E aí, aquele atendimento que antes era um vendedor de propaganda, passa a ser um customer success, passa a ser um gestor de projeto, passa a ser um cara que é responsável por controlar tudo para que esse negócio dê resultado. Beleza. Nos anos 50, nos anos 70, tá? 1950, 1970, a gente tem uma nova mudança significativa no mercado da propaganda, que é o surgimento das mídias de massa. Tá? Principalmente, aliás, a mídia de massa em si já existia, TV, jornal, não deixam de ser mídias de massa, mas as mídias de massa eletrônicas, né, como a televisão, por exemplo, e uma melhor qualidade nas outras mídias, um rádio melhor, com uma melhor qualidade de som, a revista, o jornal com impressão colorida, né? E aí, aqui, gente, tem um novo modelo, um novo momento na história das agências de propaganda, que é o seguinte. Então, ela vira uma intermediária, beleza? É conhecida como vendedora de propaganda, ganha comissionamento. Aqui, ela começa a perceber que no mercado competitivo, onde tinham vários tipos de agências, todas elas tentando vender propaganda, uma agência podia se diferenciar se ela tivesse dentro da sua estrutura uma área de criação, em que ela pudesse ter um vídeo melhor acabado, uma peça que é veiculada no jornal ou na revista mais bonita. Então, a gente começa a valorizar, a partir desse período, o profissional de criação.
que até então não era nem lembrado, porque se vocês forem pegar jornais bem antigos aí do interior, gente, quem é que fazia a arte do jornal? A arte do anúncio? Aliás, isso ainda ocorre hoje, tá? Em jornais do interior aí tem muita gente que trabalha no jornal do interior fazendo anúncio. Mas quem que fazia o anúncio? Era o próprio veículo. Não era a agência. Tinha um designer lá no veículo que recebia a demanda e fazia o anúncio. Chegou um determinado momento na história das agências em que ter um profissional de criação qualificado era um diferencial. Era um diferencial, fazia com que as peças que iam para a imprensa fossem organizadas, tivessem um padrão, o design fosse atrativo, a redação fosse diferente, né? E aí eu não sou só um cara que sou um intermediário que ganha comissão, eu sou um cara que sou intermediário que ganha comissão, mas que também tem uma solução criativa, também tem uma solução qualificada de comunicação. Vocês entendem? E assim vai, gente, nos anos 70, nos anos 80, né? Cada vez, e aí aqui, nos anos 70, nos anos 80, a gente começa a ter mais mídias, a gente começa a ter mais oportunidades de veículos de comunicação, e aí no meio de todos esses veículos, no meio de todas essas oportunidades, a gente tem a necessidade de ter mais um profissional dentro da agência, que não é só o cara que vende propaganda, nem o cara que faz a criação, mas é o cara que vai conseguir administrar todo o orçamento de mídia que está sendo utilizado pelo cliente, né? De repente, o orçamento de mídia, ele era pequeno, e ele foi aumentando a ponto de já não ter mais condição de ser administrado se não tivesse um especialista em mídia, né? De ter um especialista em mídia. E aí surge o profissional de mídia. E o que aconteceu com o atendimento no meio desse caminho? Lá no início ele era o vendedor de propaganda, depois talvez ele virou uma espécie de relacionamento entre a empresa e o cliente, com os veículos também, mas chega um determinado momento em que ele perde a relação inclusive com os veículos, que é quando chega o cara de mídia. Quando o cara de mídia chega, ele vira a referência da agência para os veículos. E aí o atendimento, ele deixa de ter essa relação com os veículos. E aí o atendimento passa a se responsabilizar mais pelo relacionamento com o cliente e começa a assumir uma nova atividade dentro da agência, que é o controle, que é a administração dos processos, que é o gerenciamento de tarefas, né? Gente, percebam, a cada 10, 20 anos, o mercado vira de cabeça para o ar. Eu contando assim para vocês, parece que é uma coisa muito simples, mas não é. É uma nova configuração, é um novo tipo de atuação profissional, né? Na década de 90, e aqui tem um detalhe importante, e principalmente no Brasil, na nossa região, esses profissionais aqui, gente, na década de 60, na década de 70, se a gente for pensar no atendimento, por exemplo, e também no cara da criação, no cara da mídia, eles não tinham formação universitária. Não existia curso de publicidade e propaganda, curso de comunicação. O máximo que o cara podia fazer era um curso de administração. Mas eu não sei se tem alguém aqui que porventura já teve alguma experiência na administração. O curso de administração, ele de marketing tem muito pouco. Muito pouco. É uma coisa tipo muito en passant, né? Então, assim, esses caras que estão aí liderando o mercado da propaganda nessa época são caras que não têm uma formação, não têm estudo. Eles são muito empíricos, eles vivem a experiência e gerenciam ela assim. Alguns exemplos que são legais, assim, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, logo que a PP, o curso de PP começou, logo que o curso de PP começou, a gente teve uns primeiros profissionais, assim, uns primeiros alunos, né, a primeira turma de alunos da PP.
hoje, esses alunos dessas primeiras turmas são justamente os caras que são donos das maiores agências aqui da cidade, da Galo, da Forza. A gente tem aí essas agências mais antigas, os donos dessas agências são os caras os primeiros alunos da PP, e eles são mais ou menos nessa época em que a formação publicitária começou a ser considerada como relevante para a execução do serviço, entendendo que o profissional de propaganda não era só vendedor de propaganda, não era só um designer de peça, não era só o cara que administrava as contas de mídia, mas era um cara que de alguma maneira começava a ter algum tipo de envolvimento técnico, algum tipo de envolvimento estratégico sobre o resultado da empresa. Ele passa a ser uma espécie de um consultor, né? É um consultor de negócios. Então é um intermediário que também é um consultor. Isso pode ser um problema, se a gente for pensar bem, assim, né? Porque pode soar mal essa ideia de o cara me ajudar, mas ao mesmo tempo ganha comissão em cima de mim e daquilo que eu gasto. Como assim, né? Será que ele está preocupado com o meu resultado ou está preocupado com a comissão que ele vai ganhar do veículo? Tem um nó aí para desatar, né? Que eu acho que é um nó que está atado em muitos mercados hoje aí, em muitas empresas da região. Mas beleza, nos anos 2000, gente, é que começa a surgir essas novas linguagens que eu comecei a comentar para vocês aqui hoje, sabe? Customer Success, Design Thinking. E aí, nesses modelos novos, a gente tem um novo olhar, uma nova dinâmica sobre o que significa a atividade publicitária, sobre o que significa a atuação no mercado da propaganda. E aí, essa relação de intermediário que ganha comissionamento, essa ideia de um cara que vende propaganda, que faz um trabalho criativo que não tem resultado, começa a se desmanchar. E é por isso que eu digo, o modelo antigo de agência não tem muito futuro, na minha opinião. Porque ele já não conversa com as expectativas que as empresas têm sobre o trabalho do profissional de propaganda. Né? E é daqui que surgem esses novos pensamentos, sabe? De uma empresa que é orientada para o resultado, de uma empresa que tem profissionais em que os funcionários, eles não são setores, né? Não é assim, ou atendimento, ou criação, ou mídia. A gente começa a montar times, né? Nas metodologias ágeis a gente chama de squads. O que são as squads? São equipes. Então eu tenho ali 2, 3 profissionais que são responsáveis pelo sucesso de X contas. Então, naquela agência tem 8 contas. Tem 4 contas que estão na mão de um grupo de uma squad, né, de um time. Tem mais 4 contas que estão na mão de outro time. E aquele time, eu tenho um cara que é o gestor de projeto, atendimento, eu tenho um cara que é a criação, eu tenho um cara que é o cara da mídia. E esses times, eles trabalham separados, não necessariamente separados fisicamente, se for uma empresa que está todo mundo trabalhando, pode ser no mesmo lugar, mas eles trabalham em sinergia. Eles não são competitivos entre si, porque eles trabalham em projetos diferentes, e eles, inclusive, trocam informação. O que está funcionando melhor aqui? Olha só, faz isso. Olha só o que está funcionando melhor aqui. Olha, isso aqui não deu certo, não faz isso. Então, são times que se ajudam, não são times que competem entre si, mas são times que estão orientados para o cliente, para o resultado do cliente, e não para fazer escopo, não para fazer, né, aqueles planinhos de orçamento que algumas agências ainda vendem por aí. Então é mais ou menos isso, gente. Eu não sei, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a história que eu contei agora, assim? Vocês já conheciam essa dinâmica ou não? Estou cansado de falar. Alguém pode me ajudar aí? Acho que vou pegar uma água para mim. Professor. Fala, meu.
Eu vivo o outro lado do balcão, né? Então, para mim, tá sendo. Parece que eu sou um impostor na turma, Não, acho que não, cara. mas é interessante. Mas eu penso no modelo de negócio que nem o da Kuhn, é bem tradicional. A gente já teve proposta de mídia, tipo da Globo, que se a gente abrisse os nossos números e a gente atingisse o que eles não atingisse o que eles nos prometeram com a mídia, eles nos devolveriam todo o dinheiro. Eu fiz toda uma negociação lá e a diretoria jamais iria vai abrir os números. Então, esse tipo de modelo, assim, para o meu negócio, eu acho que está bem distante, né? Claro, mas é uma empresa mais tradicional, né, Diego? Assim, eu sinto que é, é aquilo que eu falei, o futuro das agências eu vejo mais para esse lado, mas eu não quero dizer que não vai existir as agências atuais. Até porque, assim, às vezes, a expectativa que o cliente tem sobre a atuação da agência é de executar um trabalho técnico. De repente, o que a Kuhn não quer é ter que contratar uma equipe de um monte de publicitário, designer, produtores de vídeo, whatever, dentro da agência, dentro da Kuhn, porque esse não é o foco do negócio dela. O foco do negócio dela é fazer implemento, é vender, é mercado do agro, não é comunicação. Então, eu não vou criar um veículo dentro da agência, eu não vou criar um veículo dentro da Kuhn, eu não vou criar uma agência dentro da Kuhn. O que eu vou ter? Eu vou ter uma estrutura dentro da Kuhn, que vai se responsabilizar pelo resultado, e provavelmente essa estrutura é você e mais alguém que trabalha contigo lá, é o departamento de marketing da Kuhn. Esses caras, eles têm informação, esses caras, eles têm, eles sabem se o negócio está funcionando ou não, e eles vão ter que buscar um fornecedor que tenha alinhado a essa expectativa, né? Olha, eu sou o intermediário do resultado. A orientação sobre o que está dando certo ou não, de repente, vem de você, não do dono da Kuhn, né? Ou do responsável aqui do Brasil, de Passo Fundo. Mas essa agência, talvez, que vai atender a Kuhn, ela vai ter que ter uma expectativa sobre prestação de serviço que é mais pautado na especificidade técnica, que é aquela especificidade técnica que vocês não querem investir dentro da empresa, mas vocês gostariam de ter um profissional de qualidade para poder fazer um serviço dentro do nível que vocês esperam adequado. Eu não sei, cara, eu imagino que é mais ou menos por aí, sabe? E é por isso que eu acho que tem alguns modelos de empresas que vão continuar funcionando. O que eu não gosto, é, tipo, a empresa vender uma ideia e entregar outra, sabe? É aquela agência que se diz moderninha, que se diz orientada por resultado, que quando vai fazer uma apresentação comercial enche de floreio, dizendo que é super cool, que tem vários indicadores, que tem cases de sucesso, e aí na hora de executar o serviço, vem de escopo. Né? Na hora de executar o serviço, é aquela coisa do trabalho técnico, é aquela agência que espera do marketing uma solução, né? Não é proativa de propor, né? Que avaliar resultado para ela é fazer relatório de redes sociais. Esse tipo de empresa... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? É exatamente assim. Não, esse tipo de empresa, cara, ela não pode ir para o mercado vender a expectativa para o cliente que ela vai entregar resultado. Ela não está orientada para o resultado, sabe? Então seja verdadeira. Cara, olha só, o que eu vou fazer para ti? Eu vou produzir publicações pelas redes sociais, eu vou fazer um folder para ti, lindão, os meus designers são pica, né? Entrega, falar real. Porque isso aí só queima o mercado. A agência vai lá, diz que faz uma coisa, quando vende o serviço, entrega outro. O cara tinha uma expectativa, a agência fica brava porque o cara começa a cobrar coisas que ele não pediu. Então, é um imbróglio aí, né? Eu não sei, gente, eu acho que estou falando demais hoje. Vocês devem estar com dor de cabeça aí, né? Eu estou aqui, imagina vocês. Não? Ai, ai. Gente,
mais uma coisa, isso vale para atendimento, eu vou mais um pouquinho, tá? Agora é 9h10, eu vou até 9h30 no máximo, tá? Aí a gente para. Olha só, isso aqui é uma coisa importante que vale para atendimento, vale para qualquer outra atividade, mas vale para qualquer outra atividade profissional que não necessariamente seja de publicidade e propaganda, tá? Qual que é a diferença entre função e cargo? O que vocês acham? Qual que é a diferença entre função e cargo? Alguém gostaria de me explicar? Ou de sugerir, pelo menos, hipotetizar uma resposta? Eu acho que cargo é o que está na tua carteira de trabalho e função é o que tu faz dentro de uma instituição ou empresa. Legal. Atendimento é função ou cargo? Acho que é função. Isso. Perfeito. Então, assim, atendimento é uma função, tá? E assim tem várias outras funções. Mas dentro dessas agências, dentro das empresas, na verdade, mesmo empresas mais modernas, você pegar, por exemplo, a RD Station, que tem lá, não tem um atendimento, mas tem o CS. Eu tenho a função CS, a função Customer Success. Mas dentro dessa função, eu tenho o cara que tá no topo da cadeia, que é o chefe que é o líder, né, da turma que trabalha como CS, e eu tenho o cara que está na base da cadeia, que de repente é um ajudante de alguém que atende uma conta específica da RD Station. Né? Função é a atividade. Cargo é em que grau da pirâmide esse cara está na empresa, né? Tem a ver com o grau de responsabilidade dele. Mas seja ele no topo da pirâmide, como líder, né, coordenador, como na base da pirâmide, como operador, todos eles, numa lógica de orientação para o resultado, eles estão buscando o mesmo objetivo. Né? Numa agência é manutenção de conta, ampliação do FII do cliente, melhoria do resultado do cliente. Então, a gente pode identificar ali algumas métricas de resultado, e aquelas métricas de resultado, elas estão atreladas à função. Mas algumas eles têm mais poder sobre essas métricas, alguns menos poder. E a gente tem os cargos. Então, cargo é o nome que se dá à posição que uma pessoa tem no organograma da empresa. Função é o conjunto de tarefas, responsabilidades que são relacionadas a esse cargo. Né? E aí, dentro das funções, a gente tem o que a gente chama de atribuições. As atribuições são as descrições das funções. Né? Tem uma função que tem, dependendo do nível, tem atribuições diferentes. Né? Então, assim, atendimento é função. Diretor, supervisor, analista, auxiliar, assistente, esses são os nomes clássicos de cargos. Né? E tem outros. Para cada função, aliás, para cada cargo, a gente tem uma remuneração diferente. Nas agências de propaganda, gente, eu estava vendo isso num estudo da Cato, que é uma empresa que faz recrutamento e tal, e aí às vezes eles distribuem assim, um PDF que tem uma média salarial, né? Lá na Cato, isso aqui também não é, provavelmente agora é diferente, mas isso aqui era de uns 2 ou 3 anos atrás, tá? A média salarial dos cargos na função de atendimento girava em torno disso. Um diretor chegava entre 6, 7, 8 mil reais de salário, e alguém que era tipo um auxiliar,
um assistente, ia entre R$ 1.500 a uns R$ 3.500. Esse era o valor que um profissional de atendimento recebia, dependendo do seu cargo, né? E aí, esse é um ponto importante, gente, porque a gente às vezes fala de salário, né? E assim, o salário está diretamente relacionado com o cargo, né? Às vezes tem uma determinada atividade que as pessoas dizem, esses aqui ganham muito pouco, isso aqui ganha... Depende o cargo. Depende o cargo. Em que nível que tu tá na pirâmide. Em um determinado momento isso pode ser bom, né? Isso pode ser um bom salário, mas depende de em que posição que tu tá. E aí, quando a gente escolhe uma empresa para trabalhar, é legal pensar que nem o Diego aqui, trabalhar numa empresa grande, que tem bastante gente, que tem grandes oportunidades de tu crescer profissionalmente, que aí tu tem chance de aumentar o teu cargo e melhorar o teu salário, que nem como deve estar o do Diego hoje, né, Diego? Ou não? Claro. Eu fiz 2 anos de estágio lá para virar analista, né? 2 anos ganhando. Exatamente. Não, e isso é legal, sabe? Tipo, para te poder crescer, tu não... Existem alguns casos, deve ter colegas assim, né, Diego, que são pessoas muito boas que vêm de um lugar, de uma experiência e já entra com cargo de supervisão e tal. Mas, normalmente, a gente começa de baixo, né? A gente começa dos cargos mais básicos para poder ir avançando. Nas grandes agências, tá? E ainda existem grandes agências, certo? Quando eu digo grandes agências, assim, pessoal, eu falo sobre unidades de negócio que tem mais de, sei lá, mais de 80, entre 80 e 200 colaboradores. Existem agências nesse tamanho, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, a África, a Competence, em Porto Alegre a Competence, no Rio de Janeiro a África, ali tem a Paim, que é bem antiga também, aqui no Rio Grande do Sul. São empresas que elas são gigantes, é um prédio, né? Se passa na frente assim, é uma estrutura gigantesca. E tem um monte de gente trabalhando lá, né? Essas agências, elas têm uma estrutura de cargos bem definidas. Existem funções, né? Mas dentro dessas funções, existem cargos. E dependendo do cargo, há um salário diferente. Normalmente, as pessoas começam como estagiário, né? Ou trainee, que são esses mais básicos. E eles vão avançando. Uma coisa que é legal nas agências grandes é que normalmente eles atendem várias contas diferentes. E aí, eles têm atendimentos que são mais especializados para cada área. Então, eu tenho lá um atendimento que é o cara do agro. E aí o cara do agro, ele atende John Deere, atende, sei lá, Bayer. Ele atende não necessariamente concorrentes, né, mas empresas do agro que estão conectadas àquela conta. E isso é interessante porque, às vezes, o atendimento ele tem a capacidade de compartilhar informações ou desenvolver projetos em que essas marcas se unem, né? O que pode ser muito legal. Mas, assim, de uma maneira bem clássica, né? O diretor de atendimento, quem que é o diretor de atendimento? Que seria o equivalente ao diretor de criação, na criação, né? O diretor de atendimento, normalmente, é o dono, provavelmente é um dos donos da agência, tá? Mas o que ele faz? Ele é responsável pelo relacionamento, é o cara do cafezinho. É o cara que vai lá tomar um cafezinho com o cliente, é o cara que... Ele dificilmente vai ficar liderando tarefa, vai ficar liderando o processo, vai botar a mão na massa. Não, ele é o cara do relacionamento, é o cara que vai abrir novas oportunidades de negócio, é o cara que vai
vai representar a agência no cliente de uma maneira mais oficial, né? Mas não é o cara também que recebe muita demanda, no sentido de, como é que eu posso explicar? Não é o WhatsApp dele que pula primeiro quando dá um problema no cliente. Normalmente tem alguém, né, que é responsável pelo atendimento de rotina. Esse cara aqui, ele é um líder, né? Então ele é contatado quando o leite ferve, quando a situação ela é um pouco mais preta. Então, ele às vezes se envolve com a apresentação e defesa de campanha, com a abertura de novas negociações, com alinhamentos de expectativas, né? Alinhamento de expectativa, poxa, isso é uma coisa muito importante, isso é uma palavra que deveria estar na mesa de todo o profissional de atendimento, né? Relembrar, né, o que é que o cliente está precisando, onde é que a gente tem que chegar, o que a gente espera do cliente. O supervisor, nessas agências maiores, ele já é o cara que garante a qualidade, né? Ele é o braço direito do diretor. Então, é ele que normalmente resolve os problemas de comunicação entre a agência e o cliente, e é o cara que ele é responsável por romper os obstáculos, né? Quebrar os obstáculos, fazer com que as coisas andem dentro da agência. Mas não é uma pessoa, por exemplo, que vai executar algumas atividades mais operacionais do atendimento, como, por exemplo, ficar fazendo briefing. Ele pode participar da reunião e tal, mas ele não faz relatório. Ele é o cara que ele é o apagador de incêndio mesmo, ele é o cara que resolve os problemas. Então, ele conduz a reunião de briefing, mas não é o cara que é o relator. Valida projeto, valida o projeto com a equipe, com o próprio atendimento, com a própria criação, né? Ele faz uma gestão mais macro dos cronogramas de operação. Então, a gente sabe quais são os projetos que estão entrando, quais são os projetos que estão saindo, mas ele olha para esses dados a partir de uma visão mais macro. Ele não entra na especificidade, assim, daquela tarefa, quando tem que ser entregue, aquele anúncio tem que ser entregue quando, né? É dos projetos. Aí a gente tem um analista, esse aqui sim é o que sofre mais, assim, né, do dia a dia. Ele é responsável pelas documentações, ele que faz o acompanhamento do trabalho na agência, ele que administra os sistemas, insere tarefas, acompanha os cronogramas, participa das reuniões, é provavelmente o WhatsApp dele que brilha quando dá o primeiro problema, né? Então, ele que faz a documentação, ele faz as criações, às vezes, de algumas coisas que, porventura, ele depois entrega para o diretor ou para o supervisor, que faz uma apresentação para o cliente, mas ele foi o autor daquele negócio, né? Controla, insere dados no sistema, controla a tarefa, esse tipo de coisa. E aí o auxiliar é como se fosse um ajudante desse analista, né? Ele é um apoio nas atividades operacionais, é um facilitador, né? Ele que tenta melhorar a comunicação do atendimento com as outras áreas da agência, ajuda com algumas urgências do dia a dia, tenta fazer com que as atividades fluam da maneira correta, sem atraso, né? Recebe pedido, às vezes é a pessoa que recebe a ligação telefônica, né? Faz alguns controles no sistema para ajudar o outro profissional que eu citei há pouco. É um facilitador de comunicação. Então, percebam, se a gente fosse pensar uma pessoa para fazer tudo, ela até pode, mas de repente ela tem que atender poucas contas. Por isso que faz sentido aquela estrutura de squads que eu comentei para vocês, que são os times. Quando a gente tem os times, a gente sabe que, de repente, com 5 pessoas, a gente consegue atender bem 4 contas. Como é que eu posso explicar melhor isso para vocês? Quando a Paula tinha comentado agora há pouco que o chefe dela vendia serviço, e aí as pessoas davam um jeito de executar, né? Vocês imaginem assim, em algum momento a agência chegou nesse estágio, né, de drama, em que a gente não consegue mais executar as coisas. Mas tinha em algum momento da história dessa mesma empresa em que a demanda ela estava equalizada
com os profissionais que ela tinha. Em algum momento da história dela, mesmo que durante pouco tempo, a demanda estava equalizada ao volume de profissionais. Vamos supor que a gente pegue aquele momento da história daquela agência em que tinha, sei lá, 5 empresas e que trabalhavam naquela empresa 3 pessoas, naquela agência 3 pessoas, e a gente entenda isso como um modelo. Mais ou menos assim. Para a gente conseguir atender com excelência 5 empresas, a gente precisa pelo menos 4 pessoas. Quando a gente consegue entender que essas 4 pessoas elas estão orientadas para o resultado dessas 5 empresas e que está funcionando bem, e eu tenho uma lógica de time, quando eu vou abrir uma nova conta, eu tenho que entender que eu preciso montar mais um time de 4 para atender mais 5. Então, eu não vendo eu não busco mais um cliente para aumentar mais um pouquinho o meu lucro. É uma decisão que eu tenho que tomar, porque quando eu abrir um novo cliente, eu tenho que contratar mais 4 pessoas, e não uma. Que é como se eu desse um fôlego. Eu contrato mais 4, e eu tenho mais 4 vagas. Eu tenho que vender mais 4 projetos. E enquanto isso, essas 3 pessoas que, porventura, 4 pessoas que estiverem mais ociosas, vão melhorar a qualidade daquela equipe que já está trabalhando. Vocês entendem a lógica? Não é contratar mais um para dar um reforço, é contratar mais um time. Quer aumentar a demanda? Contrata mais um time. Professor, Fala, meu. seus números são hipotéticos ou São. da tua experiência são reais? Eu estou trabalhando nesse modelo, tá? Aí eles são hipotéticos porque tudo depende do projeto que vai estar envolvido, né? Essas pessoas. Hoje, o trabalho que eu faço para atender as empresas que eu atendo, eu preciso de 4 profissionais para atender 4 contas. Bem, sabe? Se eu tiver que contratar mais, se eu tiver que botar mais uma empresa para esses 4 profissionais, eu vou começar a ter problemas, falhas. E aí eu vou começar a complicar o meu resultado. E se a minha empresa é orientada para o resultado, eu vou começar a perder dinheiro. Entendeu, Diego? Eu fico pensando que talvez seja horrível nos atender lá. Porque em época de feira, a gente pisa no acelerador com as agências, talvez elas precisem de 6, 7 pessoas para nos atender. E numa época que não tem feira, para manter, nos ajudar com cardzinho de rede social e coisa, talvez precise de 1, 2. Deve ser... Mas aí, assim, Diego, é um risco que a empresa ela tem que assumir, sabe, cara? Se vale a pena manter 8 meses do ano easy com a Kun, e aí, durante 3 meses, eu vou atrás de profissionais temporários, eu vou buscar fornecedores, eu sei que o meu resultado econômico, atendendo aquela empresa, vai cair. Mas eu recupero lá na frente. O que não pode acontecer é, eu me basear que para atender a Kun eu preciso de 2. E aí chega naquele momento crítico e eu mantenho só 2. Aí nunca vai funcionar, né? Para vocês, teria que ter alguns profissionais dedicados no momento do aperto, né? A feira, ela ocorre todos os anos na mesma época. Imagino, não sei. Ou numa época semelhante. Geralmente, Eu sei o primeiro semestre tem bastante feira e o segundo semestre não tem mais. Pois é, então o cara da agência, se ele é o cara que te atende, ele deveria pensar, olha, de tal e tal período, eu preciso já alocar alguns fornecedores parceiros, eu vou ter que contratar algumas pessoas temporárias. Ou ele pode aproveitar esses momentos para contratar pessoas, né? E aí ele tem 5 funcionários. Aí tem um momento ali da Kun que é o do desespero. Ele contrata mais 3, né? Então ele passa a ter 8. Quando acabou aquele processo, ele mantém esses 3, só que ele contrata ele busca mais uma conta. Aí lá na frente vai ter mais um momento desse tipo na Kun, se contrata mais. E aí se utiliza a Kun como uma maneira de expandir a agência, né? Com saúde.
Mas assim, eu vi que alguém falou aqui, eu não prestei atenção quem que era e nem exatamente o que era. Deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo. A Tati. Hoje eu trabalho, são 24 clientes. Nossa equipe é 2 o dia todo e um estagiário, né? Aí assim, Tati, tipo, para atender 24 clientes em 3, essa agência não é orientada para o resultado. Essa agência ela só deve fazer pecinha. É post, é sei lá, porque é impossível. Se a gente tiver uma orientação para o resultado, se a gente estiver procurando um trabalho que vai, de fato, ter impacto no sucesso daquela empresa, é impossível atender 24 empresas com 3 pessoas. Aí é escopo. O que é escopo? É assim, vender um pacotinho. Essa empresa aqui, a gente vai fazer 3 posts por semana. Só que aí tu não pode chegar lá na empresa e dizer que tu vai vender qualidade, né? Tu tá entregando para ela a solução de 3 posts por semana. Ela pode pagar para ti, ela pode contratar um designer, fornecedor, que vai fazer 3 posts por semana. Tá tudo certo, né? Não tem problema. Só que tem que alinhar as expectativas. E tem que alinhar as expectativas dos funcionários também, né? Não adianta a gente vender para os funcionários a ideia de que aquela agência é uma agência que está orientada para o resultado. Eles têm que entender que, olha, o papel deles é entregar o pacotinho. E aí esse é o tipo de cara que tem que promover para concorrência, sabe? Cliente que não quer pagar, gente, a agência não é ONG. Não é ONG. A gente não está lá para ajudar de graça, né? Se não quer pagar, então resolva. Não é comigo. Encontra outro. A gente não pode ter medo de demitir cliente, gente. A gente não pode ter medo de demitir funcionário. Não pode. Senão a gente perde o emprego. É a gente que perde, né? A gente perde dinheiro, a gente perde saúde, a gente perde um monte de coisa. Eu acho que tá legal por hoje, gente. Eu não sei se não falei muito e se eu não deixei vocês tristes também. Ou se foi bom a nossa conversa, me deem feedback aí. A Gabi comentou ali, ó, na agência atual que estou, eles não aceitam mais clientes justamente por falta de funcionário, por perder qualidade. É isso aí, Gabi. E aí, é uma outra situação, assim, que, ok, eu vou aceitar um cliente novo, mas eu tenho que mudar o meu preço, né? Numa situação em que a demanda de operação é pequena, e o cara quer, de todo jeito, ser atendido por mim, aumenta o preço. Porque esse aumento de preço pode ser a oportunidade para a gente contratar mais alguém, ou mais alguéms, né, mais alguns, para poder não só atender essa empresa nova, mas para poder atender novos negócios que eu vou abrir. E aí eu vou aumentando o tamanho da minha empresa, eu vou escalando o tamanho da minha empresa. Mas eu tenho que ter times, a gente tem que pensar sempre em modelar times. Certo, gente? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário aí? O que vocês acharam do que eu falei hoje, gente? Me deem um feedback aí antes que a gente acabe. Professor, até uma coisa que eu ia comentar é que, por experiências que eu já tive, foi Claro. que em uma agência, uma pessoa tinha 3 funções, 4